frutos aí da festa foi a chegada do pastor Will e da Rosângela, e a gente acabou nem tendo um momento assim de apresentação oficial aí para a igreja, né? Então queria chamá-los aqui à frente, né? Por favor, pastor Will e a Rosângela. É muita festa, entendeu? É muita festa, e a gente acabou não tendo esse tempo, né, de apresentá-los oficialmente à igreja. Chegaram na semana retrasada, na sexta-feira, né, e aí domingo tivemos aqui, né, batismos e tal, e foi realmente muito bom, mas a gente não poderia deixar de registrar, né, esse momento de alegria, de felicidade aí da presença do pastor Will, né, e da Rosângela com a gente. A visão realmente, né, conforme a gente vem conversando com a igreja, eles estarem atuando mais voltado aqui para o campus de Stoughton, né, e a gente, dentro dessa visão da família Celebration, a gente chama cada família um campus, né, como se fosse uma família. Então o campus de Stoughton, tem o campus de Middleton, temos um campus ali em Oeste, em Northborough, e temos o campus na Universitária, no Rio, o campus em Santa Cruz, no Rio, um campus em nascimento, né, ainda em gestação, no Recreio, e outro em Saquarema. Então a nossa visão é expandir, crescer como uma família, né, na medida, na direção e na medida em que Deus nos permitir, né? Então essa é a nossa ideia de trabalhar como uma igreja unida aí, crescendo como uma família, né, espalhando-se pelo mundo. Então a gente tem entendido, né, o que Deus enviou o pastor Will, a Rosângela aqui, e o Diogo, né, que é o pastor do campus de Stoughton, nessa gleba da família aqui. O Josh é o pastor lá do campus de Middleton. A gente vai estar recebendo aí, daqui a sem ser semana que vem, na outra, o pastor do campus da Universitária do Rio, o pastor Rafael. Já recebemos aqui o pastor Luciano, que está à frente ali do Recreio. Então estou falando assim da família Celebration, para a gente se entender onde, né, o pastor Will e a Rosângela se encaixam, realmente trabalhando aqui, né, dirigido aqui mais ao campus de Stoughton e ajudando o network, a família, onde for necessário, né? Então nesse tempo de chegada deles, a gente não poderia deixar de dar as boas-vindas, né, em nome da igreja. É um tempo de adaptação, é um tempo de ajuste, né? Cada um de nós já passou por esse tempo, alguns de nós talvez estejamos passando, né, por esse tempo de ajuste. Então eu quero realmente pedir à igreja que esteja ajudando, né, nesse momento, nesse tempo deles de ajuste, de adaptação, orando por eles, né, interagindo com eles, né? Podem convidá-los para tomar café, almoçar, jantar, né? Por enquanto eles estão hospedados ali no caso da casa do Tico e da Adri, né, e do Caio, do Cauã e do Caio. Então, obrigado aí por receberem esse processo de, né, se estabelecer. Eu já sei que já andou, né? Foram lá no social já, né? Já dá entrada no Social Security, já tem conta no banco, já tem um cartão aí para pagar aí o churrasco aí do gordinho. Não, brincadeira, a gente tem que pagar o deles, tá? Então quero encorajar vocês, entendemos que essa é a resposta de Deus, é bênção de Deus para a nossa vida, e eu acho que é um sinal claro do que Deus quer. Se Ele tem enviado pastores, líderes, né, e ontem aqui na ordenação do Diogo, a gente, né, foi até emocionante para mim ver aqui à frente a equipe pastoral que Deus nos deu. Então, juntamente com a bênção vem a responsabilidade de entendermos e abraçarmos a vontade de Deus para a nossa igreja, não só enquanto o que diz respeito aqui ao campus de Stoughton, mas o que diz respeito ao impacto da Celebration ao redor da cidade, ao redor do estado, ao redor do país e ao redor do mundo. E eu creio que Deus enviou o pastor Will, a Rosângela aqui para
caminhar com a gente, né, dentro da visão que Deus tem dado, e também sonhar com a gente e trabalhar duro, né, com a gente, para que façamos discípulos de Cristo, para que o nome de Cristo seja exaltado e que através da nossa participação muitas pessoas possam conhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas esse é o sonho a longo prazo. Mas eu quero pedir aos irmãos que ajudem, cooperem, né? Eles estão ainda sem um carro, né, permanente, tem usado aí, eu acho que o Chico tem emprestado, não sei se outros, estão procurando ainda um lugar para se estabelecerem, né, terem a casa deles, o apartamento. Tem aí talvez algumas oportunidades ou né, possibilidades, mas então estão nesse tempo aí de ajuste. Então quero pedir que a igreja ore, quero pedir que a igreja ajude também, né? A gente, quando chegou aqui, às vezes sem ter os contatos, né, fica batendo cabeça. E eu espero que a nossa igreja os receba com muito amor, com muito carinho, abraçando, ajudando, servindo, chegando junto deles nas necessidades que eles possam ter aí, né, em termos de adaptação e chegada. Assim que tiverem um lugar para ficar, eu quero, né, já convidar a igreja, né, e a gente chegar junto para fazer um chá de casa nova, para ajudá-los a aparelharem a casa, ajudá-los a terem um lugar digno para morar. E esse é o mínimo, né, que a gente pode estar fazendo. O pastor Will veio segundo a combinação nossa, assim, sem nenhuma promessa, nenhuma expectativa de um salário, uma ajuda, até porque a nossa situação financeira, pelo menos a época em que conversamos com ele, não permitia isso. Mas eu creio que com a generosidade dos irmãos, com a provisão que vem do alto, a gente pode ajudar de alguma forma. Então, embora a gente não tenha assumido um compromisso final de X, Y, Z, nós assumimos um compromisso de ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. Então quero encorajar os irmãos a orarem sobre a possibilidade de investirem, né, no ministério deles também, e para que eles estejam aqui sendo abençoados, né, pelos irmãos, abençoados por Deus, e assim a gente como igreja juntos, né, abraçando aí com eles, com o pastor Diogo, os demais pastores da equipe, essa missão de alcançarmos o mundo, né, com o Evangelho de Jesus. Então, quero deixar o pastor Will aí, a Rosângela, talvez darem uma palavra aí de saudação à igreja, talvez alguma expectativa de vocês, ou se já estão pensando em voltar para a Bahia, porque o frio está chegando, né? Está chegando aí o frio. Então, uma palavra aí de saudação à igreja, e vamos orar em seguida. Enfim, né, chegou o grande dia, nós estamos aqui. Foi para vocês assim, pode parecer que 8 meses não foi nada, mas a gente contou cada dia desses 8 meses que a gente esteve longe, muita saudade de todo mundo aqui, da igreja, enfim. Só quero dizer que a gente está aqui para servi-los, né, no que a gente puder, e estamos juntos. Amém. Para nós é uma alegria assim imensa estarmos aqui com vocês. Eu lembro a última vez que nós usamos desse microfone aqui, quando nós estávamos embora, nós estávamos falando sobre aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração, a respeito de um chamado, de um propósito de Deus, um tempo de Deus, para nós servirmos aqui, né? E Deus tinha ministrado isso ao nosso coração. Lógico que exigia vários passos de fé, e Deus abrir algumas portas para que nós estivéssemos aqui. E nós percebemos claramente que em todo esse período, o tempo determinado de Deus, o tempo certo de Deus, talvez naquele momento nós pensávamos que isso poderia acontecer em 3 meses, mas foram 8 meses. E nós vemos realmente assim, não o cronos do homem, mas o kairos de Deus, o tempo de Deus perfeito nas nossas vidas, tantas coisas que nós vivemos, tantas confirmações da parte de Deus para que aqui nós pudéssemos estar. Então nós estamos aqui hoje, assim, entendendo a soberana vontade de Deus nas nossas vidas, né? Soberana vontade de Deus nas nossas vidas. Então aquilo que está por vir, nós estamos sempre vivendo assim, eu e Rosângela, nós fomos entrando pelas portas as quais Deus ia abrindo para nós, e nós continuamos nesse propósito, nós estamos indo e entrando pelas portas que o Senhor tem nos aberto.
Então nós estamos vivendo literalmente no propósito de Deus, na confiança do Senhor, sobre tudo aquilo que Ele vai fazer e realizar através de nós, através de vocês, através dessa igreja, através do pastor Diogo, pastor Josias, enfim, nós estamos aqui, conte com isso, para servi-los e da melhor forma possível. Por favor, eu tenho pessoas às vezes que chegam para mim e dizem, pastor, acho que o senhor está cansado para orar comigo ou para fazer uma coisa. Deixa eu te falar aqui não existe canseira não, nós estamos aqui exatamente para isso, estamos aqui para servi-los e da melhor forma. Essa é a nossa vocação, esse é o prazer das nossas vidas, tá bom? Nós deixamos tudo e foi exatamente para isso, para fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado verdadeiramente a fazer, com muita alegria no nosso coração. Obrigado, pastor Josias, por acreditar, por ouvir a voz de Deus. Ele sempre falou, mano, brother, nós estamos orando, vamos orar. Todas as coisas, brother, vamos orar. Se é de Deus, as coisas vão acontecer. Exatamente foi assim. Então, obrigado pela tua fé, pelo teu apoio, né? Estamos juntos aí para servi-los. Pastor Diogo, estamos juntos, brother. Beleza? Te amo. Glória a Deus. Aqui também cabe a minha palavra de gratidão à igreja, a todos que viabilizaram de alguma forma a vinda do pastor Will, a nossa visão de unidade de network possibilitou conseguir o visto religioso, não apenas do pastor Will, da Rosângela, mas do pastor Diogo e da Júlia. E essa é uma coisa que eu tenho falado, a gente tem que lutar pela unidade. Não tem nós e eles, o pessoal de lá, o pessoal de cá. Tem uma celebration, um só Senhor, um só propósito, uma só família. E a gente precisa lutar a favor da unidade, porque através dessa unidade, Deus tem viabilizado a presença de não um, mas dois pastores, duas famílias aqui, através do visto religioso e o pedido feito pela junção das igrejas. Individualmente, nenhuma igreja teria condição de fazer isso. Então quero ressaltar isso aos irmãos, para a gente não ter esse pensamento de lá e cá, nós e eles, mas uma só família, e nisso a gente vai glorificar o nome do Senhor. Quero agradecer aos que contribuíram para viabilizar isso, né? Precisamos mostrar um valor, enfim, obrigado, né? Vocês entendem o que eu estou dizendo, e muito obrigado por confiarem na minha palavra, na minha liderança, no sentido de dizer, olha, isso precisa acontecer para que a gente tenha esses pastores. E agora está aí a confirmação de Deus. Eu quero agradecer a cada um de vocês que confiou, não só de ouvido, mas confiou investindo. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Vamos nos colocar de pé. Quero convidar o pastor Diogo. Tirou onda agora, hein, Mairinho? O pastor Diogo, né, juntamente com a sua esposa ali, abraçando a Rosângela, orando por eles, né, dando as boas-vindas aí mesmo, recebendo-os em nosso meio, em nossa igreja, como uma bênção do Senhor. Porque Deus quer continuar a fazer coisas grandiosas na nossa igreja, e você que está aqui nessa noite é convidado a fazer parte disso, a acreditar no projeto do Senhor através da Celebration. Então quero pedir o Diogo, o pastor Diogo, que ore agora nesse momento. Amém. Vamos orar juntos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela vida de pastor Will, de Rosângela, Pai, porque o Senhor sabe do meu coração, do coração de Ju, como a gente está alegre de tê-los aqui, Senhor. Pai, nós sabemos que é o Senhor que levanta trabalhadores para a seara, Senhor. E o Senhor levantou esses dois trabalhadores aqui, Senhor. Nós oramos, Pai, que todas as portas necessárias sejam abertas para eles, Senhor. Portas de carro, de casa, Senhor, dos detalhes que precisam acontecer, Senhor. Nós sabemos e temos visto que o Senhor é bom, Jesus, e essa bondade vai ser revelada na vida deles, Senhor. Que através da vida de pastor Will e Rosângela, muitas vidas sejam impactadas, Senhor. Senhor, famílias restauradas, Senhor. Senhor, pessoas venham a conversão, Senhor, através da vida e do testemunho deles, Pai.
Pai, para a honra e glória do Senhor e para a edificação da Tua igreja, dessa igreja aqui, Senhor. Usa a vida deles, Pai, com liberdade, com unção, com sabedoria, com discernimento, Senhor. E, Pai, que cada dia mais, Pai, possamos crescer nisso que o pastor Josias falou, de unidade, Senhor, e no conhecimento de Cristo, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor presenteou a Celebration, nos presenteou, Senhor, com a vida de pastor Will e Rosângela, Senhor. Sabemos que é um presente valioso do Senhor para nós, Pai. Nos ajude, Senhor, também a responder com responsabilidade aquele presente, a esse presente que o Senhor tem nos dado. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Podem sentar-se. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Vamos que vamos, hein? Nessa hora eu quero convidar um dos nossos pastores do nosso network, da nossa rede. Ele, não sei se é a primeira vez que ele vai pregar aqui, mas é o pastor David. Ele era um recruta, era o novinho, agora é o Diogo, que é o mais novinho aí ordenado. E ontem o David meio que foi a forra no Diogo, que o David foi examinador do Diogo, como a gente examinou o David, agora ontem ele descascou. Não, ele foi bonzinho, como examinador no concílio de exame do pastor Diogo. E assim, eu levo muito a sério essa questão de quem está aqui à frente para trazer a palavra. Em última análise, a atribuição de apacentar o rebanho recai sobre o pastor, e eu vou prestar contas a Deus um dia por isso. Então eu levo muito a sério a palavra, a pregação que é trazida, e eu acho que hoje Deus tem um recado, uma mensagem a partir não só da pregação do pastor David, mas o testemunho de vida dele, que dá autoridade para falar sobre o assunto que ele vai falar essa noite. Eu quero que receba o pastor David. Hoje de manhã foi muito usado por Deus para nos abençoar lá em Middleton, e eu oro para que ele também seja usado por Deus de uma forma especial aqui nesta noite. Senhor, toma a vida do teu servo nas tuas mãos, que ele seja um mensageiro daquilo que o Senhor tem para os nossos corações, não apenas nas palavras, mas no exemplo, na história, no testemunho, talvez até nas dores que ele passou. Ó Deus, usa isso tudo para transformar em bênção para o teu povo nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Então, como já foi falado, eu sou o pastor David, sou um dos pastores auxiliares da Celebration. Atualmente eu atuo em Middleton, e hoje a gente vai falar sobre um assunto delicado, sério, e que eu vou contar um pouco da experiência que eu tive com isso, e eu espero que isso de alguma forma fortifique vocês. A gente vai falar sobre depressão. Esse mês a gente está falando sobre o relacionamento com Deus. Então a gente vai falar como a depressão atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Antes da gente entrar na palavra propriamente dita, eu quero dar alguns dados para vocês. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2019, quase 1 bilhão de pessoas tinham algum transtorno mental, incluindo 14% dos adolescentes. 1 a cada 100 mortes é por suicídio. Para cada suicídio cometido, houveram ao menos 20 tentativas de suicídio. 58% dos suicídios que são concretizados acontecem em pessoas com menos de 50 anos de idade. O transtorno mental é a deficiência que causa mais paralisação no indivíduo que existe.
Em média, as pessoas que são acometidas por isso morrem entre 10 e 20 anos antes da média da população mundial. Em todos os países, os mais pobres são os mais assolados pelos transtornos mentais. A depressão aumentou 25% depois da pandemia. E para isso a gente vai usar um texto que está em Salmo 13, e você pode abrir sua Bíblia comigo, por favor. O Salmo 13 é um salmo de Davi, onde Davi, após passar de cometer um pecado, ele passa por um momento muito triste. Então ele começa lendo assim, ele começa falando assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristezas no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor. Meu Deus, ilumina os meus olhos. Ou do contrário, eu dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio no teu amor, e meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado pela tua palavra. Peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, para que a gente ouça e entenda a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Davi, no primeiro versículo, no 1 e 2, ele expressa tristeza. Tristeza, solidão, cansaço, abandono. A depressão, ela é tão difícil de explicar, tão difícil de entender o que é, que eu vou tentar dar alguns exemplos para vocês. Ter depressão é como se você pudesse engolir todos os dias o seu próprio funeral. Ter depressão é como se você tivesse trancado, sozinho, num quarto escuro, sem janela, sem porta, sem luz. Ter depressão é como se você vestisse um paletó de madeira e não conseguisse se mexer. Mais ou menos esse o sentimento da depressão. A depressão, ela causa paralisação. Pessoas com depressão, elas falam que é difícil viver. A depressão, ela traz um peso tão grande, que os próprios órgãos, para funcionar, precisam de mais energia para que as pessoas com depressão façam as coisas do dia a dia. A gente vive em meio a coisas que fazem com que a gente fique deprimido. Não confunda depressão com tristeza. Transtorno mental, saúde mental, é como a saúde física. Se eu estou bem fisicamente e eu tenho um obstáculo para poder ultrapassar, eu consigo ultrapassar esse obstáculo porque eu estou bem fisicamente. É simples, eu consigo olhar para isso, eu consigo transpor esse obstáculo. A saúde mental é da mesma forma. O estresse, ele faz parte do nosso dia a dia. O estresse não é uma doença, ele causa doenças. Então, quando uma pessoa que está em plena saúde mental, ela se depara com o estresse, ela consegue se desvencilhar daquilo e seguir em frente. Quando uma pessoa ela está com algum transtorno mental, aquele estresse
paralisa a pessoa. A pessoa não consegue enxergar a solução, não consegue seguir em frente. No nosso meio evangélico ainda existem duas correntes. Uma mais pentecostal, que vai dizer que depressão é demônio. Uma outra mais tradicional vai dizer que depressão é pecado. A depressão pode ser causa de um pecado? Pode ser até causada por um pecado. A gente vê Davi, depois que foi descoberto do pecado com Betseba, ele entra numa tristeza profunda. A depressão pode ser até causa de um demônio? Pode. Mas não é isso que eu quero que você foque. Não é na causa da depressão por demônio, não é na causa da depressão por pecado. A depressão é uma doença. E é uma doença muito, muito séria. Muito séria. Quando você pode visitar alguém e você chega na casa dessa pessoa, essa pessoa está doente, está com a perna quebrada. Essa pessoa está com a perna quebrada, você chega para visitá-la e você fala: poxa, você quebrou a perna, né? Ó, faz o seguinte, levanta aí e vamos caminhar. Você precisa exercitar a sua perna. Você fala isso? Não. Mas quando com uma pessoa que tem depressão, a tendência é, quando a gente vai até essa pessoa que tem depressão, a gente fala: olha, mas o dia está tão lindo, sua família é tão linda, você é tão abençoado, por que você tem depressão? Isso causa na pessoa um sentimento tão ruim, que o depressivo ele vai pensar: eu sou tão ruim que eu não consigo nem enxergar a família que eu tenho, o trabalho que eu tenho, a saúde que eu tenho. A depressão, ela causa uma coisa que a psicologia vai chamar de embotamento afetivo. Embotamento afetivo é quando a pessoa, ela entra nela mesma e não consegue se relacionar com as outras pessoas. Ora, se a gente não consegue se relacionar com as pessoas, como a gente se relaciona com Deus? Mas veja, isso é uma doença. Pessoas, quando vão falar com pessoas que estão em depressão, tendem a pensar, e muitas vezes até falar: falta de fé. Você tem que ler mais a Bíblia. Você precisa se entregar mais a Deus. E a gente não fala isso para quem quebrou a perna, fala. Não. Mas a gente tende a falar isso para quem está com depressão. Quando os pastores se reuniram e começaram a pensar em qual seria o tema para a gente falar sobre o mês de outubro, e saúde mental apareceu nesse tema, e eu pedi para falar sobre isso. Eu iniciei nessa igreja tem cerca de 7 anos. Aqui eu me tornei teólogo, aqui eu me tornei pastor, e aqui eu tive depressão. Uma depressão muito, muito forte. A gente já vai entrar nisso. A gente passa para o versículo seguinte, quando o salmista vai falar: olha para mim e responde, Senhor. Meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Do contrário, eu vou me suicidar, do contrário, eu vou morrer. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. O salmista, depois de ver a tristeza profunda que ele estava enfrentando, que ele estava passando, ele começa a pedir ajuda, a clamar por ajuda. E olha como ele fala: olha para mim e responde, olha para mim. Alguma vez Deus deixa de olhar para a gente? Não. O depressivo, ele não consegue enxergar
que existem pessoas que o amam, pessoas que querem o bem dele, pessoas que estão ali para cuidar dele. O depressivo não consegue ver isso. Há 7 anos atrás, eu morava no Brasil. Eu era policial militar no Brasil. Fiquei na Polícia Militar do Rio de Janeiro por cerca de 7 anos. Casado com a minha esposa no Brasil, a gente está casado já vai para 11 anos, então naquela época a gente tinha cerca de 3 para 4 anos casados. Minha esposa no Brasil é advogada, ela é pós-graduada na área dela, e a gente tinha uma vida confortável. A gente fazia viagens, a gente se divertia, foi uma vida boa. Certo ano, durante um patrulhamento de rotina, a minha viatura ela foi atingida por 44 tiros. Dentro desses tiros eu fui atingido também. Eu fui levado para o hospital, fiquei um tempo afastado da polícia. Depois eu retornei para o meu trabalho. A partir desse momento eu conversava com a minha esposa e falava: a gente tem que ir embora daqui, senão eu vou morrer. Comecei a ter ameaças de morte. Nas favelas, eu trabalhava em favelas dominadas pelo Comando Vermelho, tinham pichações com o meu nome. Vamos matar o Cabo Ítalo. Eu falei: cara, a gente precisa ir embora. A gente começou a se planejar. A gente juntou dinheiro, tirou o visto e se mudou para os Estados Unidos. Chegamos num país que a gente não conhecia a cultura, não falava o idioma, não tinha amigos, só éramos eu e ela. Eu fui trabalhar na construção. Gente, eu sou muito ruim com construção. Muito. Se eu precisar bater um martelo no prego, eu acerto meu dedo. Minha esposa foi trabalhar com limpeza. A gente morou numa casa que eu acordava de madrugada e coçava minhas costas na parede, por causa que tinha percevejo. Eu então comecei a me culpar. A depressão, ela é o excesso de culpa. A culpa que você bota dentro de você e coloca todo um peso nas suas costas. Eu comecei a me culpar falando: cara, eu larguei o emprego dos meus sonhos. Um emprego que eu estudei a madrugadas e madrugadas para passar num concurso de 100 mil pessoas para 1.500 vagas. Eu passei nesse concurso. Gente, minha mãe está ali. Eu sou filho de empregada doméstica. Eu tinha dinheiro. A polícia era tudo para mim. Eu me cobrava aqui então de uma forma dura. Eu cobrava, inclusive, eu tirei a minha esposa do trabalho dela, do estudo dela. E hoje ela está limpando casa. Por favor, não há nada de indigno de limpar casa. Nada, nada, nada. Mas naquele momento, a depressão falava dentro de mim. Não era eu falando. A gente já estava casado por 3 para 4 anos, a gente decidiu ter a Nicole, ter a nossa filha. A gente estava com quase 30 anos de idade. A gente falou: poxa, vamos ter a nossa filha, vamos começar a fazer isso. Joyce ficou grávida depois de 6 meses. E eu não conseguia trabalhar. Eu pegava o carro, dirigia até meu trabalho, voltava para casa, me trancava dentro do quarto e ficava 2, 3 dias trancado. É interessante porque as contas elas não querem saber se você tem depressão ou não. A minha esposa ela teve que sustentar a casa. Eu não conseguia. Aquilo piorava a minha situação. Eu falava: eu sou um homem tão ruim
que eu não consigo prover para minha família. Eu não consigo ser o homem da minha casa. Minha esposa, com 7 meses de gravidez, ela continuava limpando casa. Porque eu não conseguia. As pessoas iam para minha casa, o Diogo, em 2018, ele veio visitar a gente, ele foi na minha casa, orou comigo. O pastor Josias ia na minha casa com um pote de sorvete para me tirar da cama. E a minha esposa, ela ligava para as pessoas, chamava as pessoas para poderem ir até minha casa. Quando alguém chegava na minha casa, eu olhava, eu lembro do olhar. Eu olhava com um olhar de raiva para minha esposa. Eu não queria ser ajudado. Eu queria ficar trancado na dor que eu sentia. Mas quando as pessoas iam me visitar, eu tinha os melhores 30 minutos da minha vida. Mas quando elas iam embora, eu entrava para o banheiro, começava a chorar de novo. Muitas vezes de noite eu pegava meu carro. Minha mãe não sabe disso, ela vai saber agora. Eu pegava meu carro. Eu mandava mensagem para minha esposa. Falava assim: hoje eu vou me matar. Você não merece esse marido. Você merece coisa melhor. Eu pegava o carro, começava a dirigir e começava a pensar: como eu vou me matar? Vou pular da ponte? Eu pensava: mas eu sei nadar. De repente eu vou só quebrar a perna, meu instinto vai fazer com que eu nade. Poxa, não vai dar certo. Vou pegar meu carro e vou bater num poste. Tem airbag, de repente eu fico paraplégico e vou dar mais problema para minha esposa ainda. Eu pensava então: eu sou tão ruim que eu não consigo nem tirar minha própria vida. A gravidez foi passando, as contas foram chegando, a igreja ajudou muita gente. Uma vez as mulheres de Stoughton se reuniram e deram um gift card para a gente poder ir para o supermercado. Outras vezes, alguém na igreja pedia oferta e alguém chegava lá em casa com $500. E a gente foi levando. Aí a Nicole nasceu. Eu depressivo, minha esposa tendo que gerenciar tudo. Eu não pude ser o marido que sonha a gravidez junto com a esposa, de comprar o berço, de arrumar o armário, de sair para comprar roupinha. Mas a nossa filha nasceu. Um mês depois que a nossa filha tinha nascido, a gente estava se preparando. Na época, eu estava começando a me preparar para ir para o seminário e estudar teologia, então a gente era líder de grupo e a gente ia liderar um grupo naquela noite. Eu estava tomando banho, minha esposa na sala, e então eu falei para ela: amor, a gente vai ter um grupo, o que a gente vai levar de lanche pro grupo? Ela respondeu: a gente vai levar lanche. Eu falei: tudo bem, mas que lanche que a gente vai levar? Ela falou: a gente vai levar lanche. Cara, eu saí do banheiro, me sequei, botei a toalha, cheguei na frente dela e falei: amor, você está de brincadeira comigo? Que lanche que a gente vai levar? Ela respondeu: lanche. Obrigado, querido.
A experiência da polícia me trouxe algumas situações e eu falei, tem alguma coisa de errado. Eu falei, amor, pega minha mão, aperta minha mão. Ela não conseguia apertar minha mão. Aí eu falei, amor, qual é o meu nome? Ela não sabia meu nome. Eu falei, amor, qual é o nome da nossa filha? Ela falou, nossa filha é nossa princesinha. A esposa estava tendo um derrame cerebral. Eu peguei minha esposa, botei no carro, mandei uma mensagem pro grupo da igreja e falei, gente, a Joyce está doente, eu não sei o que está acontecendo, eu estou indo para o hospital. Vai alguém lá para me ajudar. Lembra, eu estava depressivo, eu não falava inglês e eu tinha uma filha de 1 mês. Quando a gente chegou no hospital, eu lembro claramente do enfermeiro estar na porta do hospital e eu com a Nicole com 1 mês, ele me barrou. Ele falou, você não pode entrar, a sua filha é muito pequena, a emergência é um lugar muito perigoso para o recém-nascido. Eu falei, mas minha esposa está doente, me falando do jeito que eu conseguia falar, minha esposa está doente, e ela falava menos inglês do que eu ainda, e ela não tinha memória, ela foi até o hospital sem saber o que estava acontecendo. Como é que ela ia explicar para os médicos? Aí o enfermeiro quis pegar a Nicole no colo para eu poder entrar, eu falei, não, você não vai pegar minha filha. E ela foi, sozinha, lá para dentro do hospital. Chegaram algumas pessoas da igreja e puderam me ajudar. A Joyce fez uma tomografia e como eu não podia entrar com minha esposa e minha filha, eu tive que deixar minha filha de 1 mês com um casal da igreja, que foi bênção para mim. Aí eu tive que deixar minha filha de 1 mês com um casal da igreja. Eles compraram uma banheirinha para dar banho, compraram fralda, madeira. E levaram a Nicole para casa. A Joyce fez o exame. Teve a resposta do exame que ela tinha um coágulo cerebral. Durante o tratamento, eu tinha que escolher entre ficar no hospital com a minha esposa ou ficar com a minha filha. Eu deixava minha filha de noite na casa de um casal que podia e passava a noite com a Joyce. De dia, eu encontrava minha filha, ficava um pouco com ela, depois voltava para o hospital. A Joyce, nesse período, ela perdeu a memória, perdeu um pouco da visão e às vezes ela tinha dificuldade para se comunicar também. Mas o tempo no hospital passou e a gente pôde ir para casa. A médica deu uma receita de um remédio para Joyce, que era um remédio, era uma injeção. Ela tinha que tomar 2 vezes por dia, essa injeção era na barriga. Aquilo era vital para a vida dela. Se ela não tomasse a injeção, ela morreria. O coágulo poderia estourar, ela poderia ter um derrame cerebral, uma hemorragia cerebral. A médica deu a receita pra gente, a gente entrou no carro e foi pra farmácia. Quando a gente chegou na farmácia, eu fui até o farmacêutico, dei a receita para ele. E ele pediu o cartão do seguro saúde. Eu entreguei o cartão do seguro saúde para ele. E ele disse, seu seguro foi cancelado. Aí eu falei,
Mas como? Foi cancelado, você precisa resolver. Eu falei, mas minha esposa precisa muito desse remédio. Eu vou comprar. Tudo bem, eu pago o remédio. Aí tá bom. Eu tinha $150 na conta. Cada injeção custava $120. Eram $240 por dia, vezes 30. Eu não tinha a mínima condição de comprar. Eu virei para o farmacêutico e falei assim: você pode me dar um? Um eu posso pagar. Aí ele me deu uma injeção. No dia seguinte eu não sei o que ia acontecer. A gente foi para casa. Eu apliquei a injeção dela naquela noite. No dia seguinte ela tinha que tomar uma logo de manhã. E eu não tinha dinheiro para comprar. Algumas pessoas que eu pedi, uma me deu $20, outra me deu 30, e eu consegui comprar o remédio na parte da manhã. À noite eu também não teria como comprar. Nesse período eu tentava, de alguma forma, resolver a questão do seguro. Eu não posso. Eu não conseguia resolver a questão do seguro. A gente foi então tentando resolver. E diversas vezes eu fui para esses lugares que resolvem coisas de seguro. E uma vez eu fui lá em Somerville, no hospital que tem em Somerville. Eu fui com ela para ver se ela dava uma injeção para ela. E tinha uma pessoa do Mass Health lá, e eu comecei a conversar com essa pessoa. E eu comecei a chorar na frente dela. Eu falei, minha esposa vai morrer. Eu não tenho dinheiro. A gente precisa de um remédio. A resposta dela foi: o que eu posso fazer? A gente voltou para casa sem um remédio. Eu quero ler com vocês o versículo 5 e 6 desse salmo. O versículo 5 e 6 desse salmo, ele fala assim: eu, porém, confio no teu amor. O meu coração exulta na tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele me tem feito. Eu quero dizer uma coisa para você. Passou. Minha esposa está ali. Minha filha tem 5 anos hoje. A gente passou por isso. Depois que, de alguma forma, eu consegui sair da crise da depressão, eu comecei a pensar: Deus, obrigado porque eu tinha $150, eu podia comprar um remédio. Obrigado porque tinha casais na igreja que amavam tanta gente, que puderam cuidar da nossa filha. Eu creio que Deus permitiu que eu passasse por esse processo para eu poder entender o que é depressão e poder ajudar outras pessoas. Após a faculdade de teologia, eu comecei uma formação em psicanálise junto com a minha esposa, para poder entender como é que funciona nosso cérebro, como é que funciona a depressão. E eu quero dizer uma coisa para você: você não é a enfermidade.
Você pode até ter a enfermidade. Você não é o problema. Você pode até ter o problema. De alguma forma, você sabe o que cura a depressão? Além, claro, do remédio, da terapia, a fé. A fé, ela gera interação social. Graças à fé, por gerar interação social, a gente pode se reunir como igreja e ser bênção na vida dos outros. A fé racional, ela gera certeza. A certeza que a gente já deixou na cruz toda a nossa culpa. Essa é a fé racional. A fé que gera certeza. Se eu puder deixar uma palavra para alguém que está passando por esse momento, essa palavra é prossiga. Se eu tivesse sentindo o que você pode estar sentindo agora, eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Mas você precisa prosseguir. Você, de alguma forma, tem que olhar para Deus e clamar a Deus. Não é fácil. Não é fácil. Mas Deus é um Deus tão bom, tão grande, tão amoroso, que Ele escolhe estar de braços abertos para a gente. Ele escolhe chorar com a gente. É isso que o Espírito Santo faz. E passou. Deus, Ele me tirou da depressão. E eu quero orar com você. Eu quero orar por você que está passando por esse momento. Nesse momento eu gostaria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. É um momento seu. Um momento seu com Deus. Não se preocupa em pessoas que estão do seu lado. Não se preocupa no julgamento. Que de alguma forma você deixe de lado essa vergonha que a gente tem de assumir que a gente tem a depressão. De assumir que a gente tem algum problema que deixa a gente não se relacionar com Deus. Então, enquanto a gente estiver aqui cantando, eu quero que você nesse momento, nessa oração, você apresente aquilo que está parando a sua vida. Aquilo que está impedindo você de ser realmente quem você é. Aquilo que está impedindo você de ter realmente o relacionamento que Deus quer que você tenha com Ele. É um momento seu. É um momento seu. Se você não está passando por esse problema, continua de cabeça baixa e orando. Continua de cabeça baixa e orando. Eu quero que a gente consiga um ambiente seguro para as pessoas que podem estar passando por esse momento se conectarem.